Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputada Renata Souza, deputado Renan Feirinha, deputado Paulo, capitão Paulo Teixeira. Mas igual o deputado Luiz Paulo. Paulo Teixeira. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Bom, boa tarde a todos e todas. Boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerj. Boa tarde a quem compartilha conosco essa tarde pelas redes sociais, quem acompanha o trabalho dessa Casa Legislativa, dos seus deputados e deputadas. Quero parabenizar os deputados e deputadas que me antecederam na tribuna, que fizeram a sua intervenção no plenário, falando de temas tão candentes que atravessaram esse período de feriado aí dos festejos de Momo, né? Celebrando as vitórias, os enredos e os sambas, enredos com críticas muito pertinentes ao momento em que a gente vem vivendo, de desmonte de direitos, de tentativa de apagamento das comunidades, né? Negras, de mulheres, enfim, foi um ápice da crítica social e política muito importante, mostrando a importância tanto das escolas de samba, dos blocos carnavalescos, da ocupação das ruas e da manifestação da população brasileira no que se refere à observação do nosso cotidiano e da nossa existência em sociedade. Bom, mas faço uso da tribuna nessa tarde para fazer coro com aqueles e aquelas que vêm evidenciando os absurdos que foram as últimas horas aqui no município do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, sobretudo, com as últimas chuvas. Mas o grande problema não são as últimas chuvas. E eu quero, antes de entrar na questão central, para além das declarações estapafúrdias e sem sentido do atual prefeito Marcelo Crivella, que em toda a sua campanha prometeu cuidar das pessoas. Muitas pessoas acreditaram no seu discurso porque, vindo de um bispo evangélico, de um pastor evangélico, de alguém que construiu todo o seu legado, inclusive político, dizendo que vinha de trabalhos altruístas, cristãos, seja em África, seja no Nordeste, construiu um discurso e uma narrativa muito atrelados ao cuidado das pessoas, à minoração do sofrimento dos mais vulneráveis e dos mais pobres. Então, causa espécie na população, na sociedade, principalmente nos mais vulnerabilizados, porque vivem em áreas que são completamente desguarnecidas e desmerecidas pelo poder público, onde as políticas públicas, eu insisto aqui, são altamente descontinuadas, são ineficientes, são incipientes, seja da educação e seja saúde. E quando a gente fala de saneamento básico, eu particularmente tenho uma experiência muito próxima desse tema. Desde o ano de 2000 até o ano de 2012, eu trabalhei em praticamente todos os programas de urbanização, reurbanização do município do Rio de Janeiro e também no programa Água para Todos, no estado do Rio de Janeiro, onde fazia a supervisão do trabalho técnico-social. Bom, e para além do meu trabalho secular, como uma trabalhadora social, eu venho da favela do Borel e a minha militância, ela começa exatamente em 1988, quando nós tivemos uma das piores cenas no Rio de Janeiro com as chuvas de 88. Bom, de 88 a 2008, passando por 2019, nós vivemos uma sucessiva série de tragédias por omissão do poder público. Nós tivemos há pouco, capitaneada pelo nosso colega de partido, vereador Tarcísio Mota, a CPI das enchentes, com cerca de 105 recomendações ao poder público, incluindo o indiciamento de figuras como o próprio prefeito Marcelo Crivella, o senhor Sebastião Bruno
e o secretário Paulo Amêndola, pela sua omissão. Bom, já que, fazendo um trocadilho, estamos falando de um prefeito que é pastor, é evangélico, a omissão também é pecado, né? Então, o prefeito peca várias vezes, né? Por omissão ainda mais. Mas mais ainda, por escarnecer, que também é pecado, escarnecer do sofrimento daqueles a quem ele, como homem cristão, por exemplo, deveria auxiliar, dizendo que as pessoas vão morar nas encostas dos rios, nas encostas dos morros, nos lugares mais precários e precarizados, porque querem economizar no pagamento de esgoto, de saneamento. Veja, parece que o prefeito não tem, ou escarnece do alto da sua presunção e do seu desprezo pela humanidade, da situação real do país e daquelas pessoas que ali vivem, pensando no que é hoje a situação de desemprego extremo no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, com uma população de rua que cresce, num desmonte da área social no município do Rio de Janeiro, no impacto que isso tem no setor da saúde desmontado no Rio de Janeiro, loteado pelas OSs, que causam tanto agrado ao prefeito, quando ele deixa de fazer uma dotação orçamentária agora, em fevereiro de 2019, deslocando e desviando recursos de uma monta de 14 milhões de reais, que era o montante destinado a áreas de risco, a prevenção e obras em áreas de risco e sob risco, ele desloca esse montante e irriga a sua comunicação social. Veja, são apenas 7 das 22 obras previstas para as áreas de risco realizadas ou em andamento. De 22, 7 obras apenas em andamento e com um cronograma não eficaz, haja vista aí os últimos dias. Sem contar nos atrasos nos aluguéis sociais, enfim. E desde 2017 não se atualiza um plano para as chuvas no Rio de Janeiro. E o prefeito Marcelo Crivella culpa a população. Eu dizia antes da minha experiência, seja no Favela Bairro, no PAC Favelas, no Morar Carioca e no programa Água para Todos, talvez muita gente aqui, e eu, né, que bom que não, talvez pouquíssimas pessoas que me ouvem ou me assistem, ou até das que estão aqui presentes, já puderam presenciar um desmoronamento e verem pessoas soterradas, como nós tivemos as últimas 5 mortes aqui. Em 2010, presidente, eu pude presenciar o soterramento de 2 crianças. Uma delas, inclusive, de 9 meses, deputada Renata Souza, foi velada na quadra da Unidos da Tijuca, em cima de uma mesa de bar. Talvez o prefeito nunca tenha tido, que bom, espero que ele nunca tenha tido a experiência de ver alguém ser soterrado. E milhares de pessoas, moradores, porque especificamente nesse momento não havia condições para o Corpo de Bombeiros subir o Borel para ajudar. E eram os moradores que estavam ali, porque geralmente são os moradores, né, deputada, que vão para fazer o primeiro socorro. Nem a Defesa Civil, nem os bombeiros conseguiam chegar até o local de difícil acesso, numa área conhecida como Feijão, no Morro do Borel. E foi uma das piores cenas que eu pude presenciar na minha vida, junto com outras centenas de pessoas, moradores e moradoras ali do Borel. Espero que o prefeito nunca tenha essa experiência, para dizer que as pessoas que moram nessas áreas são pessoas que escolheram, porque não querem pagar uma taxa de saneamento básico, resolveram não pagar para fazer cocô e xixi, porque o nível dos nossos governantes, daqueles que nos governam, seja no âmbito federal, estadual e municipal, sendo ainda um pastor evangélico, o nível de comunicação com a população é esse. É cocô, é xixi, é dar o furo. Veja só, né? É o nível da presidência da República, a prefeitura da 2ª maior cidade do estado brasileiro, que é a cidade do Rio de Janeiro, que foi capital federal. Veja só.
O nível é o melhor possível, é o topo. Então o prefeito tem a capacidade de, no auge, no epicentro de uma catástrofe como a que nós vivemos e estamos vivendo, porque os impactos, presidente, não se restringem, deputado Márcio Gualberto, somente a esses 2, 3 dias de chuva. Os impactos, eles continuam, porque nós estamos em meio a um surto de sarampo, nós ainda estamos sob a égide de Vossa Excelência, é uma das pessoas que sempre discute conosco na Comissão de Saúde em relação ao Zika, vírus, a dengue. Nós ainda estamos sob a égide dessas epidemias. E nós sabemos que o impacto não se restringe a esses 2, 3 dias, deputado. Há um impacto na saúde, 5 mortos. 5 mortos. Eu vou nomear porque foram pessoas, eu gosto de nomear as pessoas, porque senão elas viram números e as coisas se esquecem e se apagam. Nós tivemos 5 mortes. O Flávio da Silva, de 40 anos, na Zona Oeste, que morreu vítima do desabamento. A Vânia Nunes, de 75 anos, que morreu vítima de uma descarga elétrica. Uma vítima em Acari, o Wellington Ferreira Batista, de 40 anos, que morreu afogado ao tentar ajudar outras pessoas, porque, como eu dizia aqui, os próprios moradores tentam se ajudar. E é isso, as pessoas tentam socorrer, ajudar da maneira que podem, e acabam, infelizmente, também sendo vítimas. E uma morte na Baixada, o Misael Xavier, de 62 anos, que morreu soterrado. Foram 300 chamadas, das 20h30 do sábado até o dia de ontem pela manhã. 300 chamadas. Fora as que não conseguiram ser feitas, deputada Renata Souza, sem contar as demandas que chegam aos nossos gabinetes, sabendo e entendendo a responsabilidade que temos, principalmente com os mais vulneráveis. O que nós temos no histórico da cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, deputado Márcio Gualberto, que é a nossa alçada, é uma série de projetos inacabados, descontinuados, que colocam toda uma população em risco. O que nós temos é o avanço dos crimes ambientais, então rompimento de comportas, barragens que se rompem, o que aconteceu na Pedra Branca. O que nós temos é um aumento do assoreamento dos rios e uma total omissão do poder público, daqueles que se comprometem em ajudar as pessoas, que desviam o dinheiro que deveria ser empregado para que áreas de risco, contenção de encostas, de taludes, para que fosse diminuído o número de pessoas vivendo em aluguel social e que essas pessoas fossem de fato realocadas, que se faça um programa de fato de habitação popular para as áreas de especial interesse social, localizadas nessas zonas de especial interesse social, as EIs, que essas áreas de especial interesse social, por IDH baixo ou por serem áreas de alta vulnerabilidade, como são os morros, principalmente por conta das encostas, as ocupações dos leitos de rio. Claro que nós temos uma série de fatores, como o próprio prefeito coloca, né, das construções imobiliárias irregulares, que passa também pela ação da segurança pública, mas grande parte dessas ocupações são realizadas porque não há, de fato, um programa de habitação popular que dê conta da necessidade de uma população tão violada. Violada porque não tem trabalho, não tem emprego, são duas coisas completamente diferentes, porque nós já vimos que não há um programa para o desenvolvimento estratégico do estado do Rio de Janeiro, com a geração de emprego e renda. Não há trabalho, não há uma ação coordenada de uma rede de acolhida, porque há um desmonte do abrigamento, há um desmonte da ação social emergencial a que essas pessoas devem ser encaminhadas, seja os abrigos, seja aos centros de referência de assistência social, ou seja, há um desmonte geral.
E fica aqui o nosso repúdio. Nós queríamos estar aqui celebrando, deputada Renata, já me encaminho para o final da minha fala, as vitórias do Carnaval, a Grande Rio. Quero agradecer a Grande Rio pelo convite que me fez para desfilar no carro contra a intolerância religiosa. Declinei do convite por motivos pessoais, mas saúdo também a Grande Rio aqui, pessoas amigas, enfim, a Viradouro. Nós gostaríamos de estar aqui falando dos enredos, da crítica, mas nós estamos aqui nesse momento grave no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro, que sofre ante a indigestão do atual prefeito, que se dispunha a cuidar das pessoas, mas a gente quer descobrir de quais pessoas ele vem cuidando desde 2016. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada.